Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo, pra quem ainda não me conhece, e vamos direto ao assunto. Porque eu assisti The Black Phone, novo filme de terror da dona Blumhouse, produtora responsável por filmes como Sobrenatural, Atividade Paranormal e Uma Noite de Crime, entre outros clássicos do terror atual. E serei sincero, porque a minha expectativa estava alta, até porque essa produção surgiu do meio do nada e virou um dos filmes de terror mais aguardados deste ano. E posso dizer pra vocês, meus queridos, eu chorei no final. Sim, era um filme de terror, eu deveria estar assustado, medo, fragilizado, mas não, chorei no final. Será que eu gostei do filme? Fica aí esse spoiler. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião e que ela é sem frescura e sem spoilers, como sempre. And farei aquele famigerado final explicado. E é óbvio que nessa parte terão spoilers, mas calma que eu vou avisar quando isso for acontecer. De resto, será spoiler free, tanto que serei bem genérico ao falar da sinopse. Um cara mascarado sequestra um garoto. Mais genérico do que isso, impossível. No cativeiro, o garoto se depara com um telefone preto que, ao que parece, recebe simplesmente ligações do além. Aquele tipo de ligação que eu não gostaria de receber, mas tudo bem. E quem está ligando? As vítimas antigas do sequestrador. Ah, que delícia. Mas eu vou parar por aqui porque eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, então vamos em frente com a minha opinião, que é a seguinte: por que não temos mais filmes como esse, senhor? The Black Phone é um terror bem feito, bem pensado, que presta homenagens a filmes do gênero lançados nas décadas de 70 e 80 e ainda assim consegue ser extremamente atual. Tem alguns probleminhas? Tem. Porém, o resultado final dessa produção definitivamente vai agradar quem curte um bom terror. Agora, se você só está buscando sangues e sustos banais, como os jovens que estavam comigo na sessão de cinema, esse filme não é bem pra você. Não que a produção não entregue isso, porque eu tomei cada cagaço que as pessoas que estavam do meu lado se assustaram mais comigo do que com um susto, eu acho. E ele ainda tem umas duas boas cenas de gore que vão valer o teu ingresso. Só que a narrativa vai mais pro lado de contextualizar mais as situações e os personagens do que sair dando susto a toda hora. E é justamente nessa tentativa de contextualizar mais é que o filme peca. Mas eu falo disso um pouquinho mais pra frente. Primeiro vamos às coisas boas, começando pelas excelentes, ou seja, pelo Ethan Hawke, que tá um absurdo de atuação nesse filme. Pra você sentir o nível de atuação, eu acho que existem efetivamente apenas duas cenas em que a gente vê o rosto do cara. O resto todo do filme, ou ele tá com o rosto parcialmente tapado, ou completamente com aquela máscara assustadora que a gente vê no cartaz. E pessoas, ele conseguiu me dar calafrios e me deixar completamente arrepiado toda vez que aparecia. Porque além da máscara bizarra, a voz e a postura corporal do ator eram completamente creepy. É uma coisa assim muito assustadora. Pra você entender mais ou menos, existem algumas cenas em que ele tá falando de um jeito, e do nada, simplesmente do nada, ele muda completamente a postura, o tom de voz, deixando de ser um sequestrador mais ou menos aceitável para se transformar numa figura assustadora. O cara entrega e entrega muito e entrega mais e tá de parabéns. Só não digo que ele é a melhor coisa do filme porque nós temos uma jovem atriz mirim que simplesmente rouba o filme pra ela. É a menininha que faz a irmã do garoto sequestrado e que tá tentando desesperadamente encontrar o irmão. E essa menina tá toda trabalhada no talento, todinha. Da ponta do dedão ao último fio de cabelo da cabeça. A personagem dela rende as cenas mais emocionantes e ao mesmo tempo serve de certo alívio cômico para a produção. E a atriz faz isso tão naturalmente que chega a dar inveja de tanto talento. A gente queria ter todo esse talento. Não tem nem 1% disso. E ela foi a responsável pelo meu choro no final do filme. Parabéns. Conseguiu me fazer chorar num filme de terror. Além dessas duas ótimas performances, The Black Phone é tecnicamente muito bonito. A fotografia trabalha muito bem uma estética meio vintage, meio antiga, com uns tons mais terrosos, mas também tem uns contrastes bem marcantes, fazendo o filme parecer algo mais antigo, como se ele tivesse realmente sido produzido na época em que a história se passa. Junta a isso um trabalho de cenografia e figurinos muito cuidadoso e bem feito, sem contar as locações escolhidas
coloridas que realmente remetem a essa época mais antiga e agregam bastante para a história. Outro ponto positivo desse filme é a direção, que é do mesmo cara que fez o excelente A Entidade e o divertido Doutor Estranho. Eu achei a direção dele bem segura e bem potente, mas vou falar bem a verdade, ela lembra bastante o que ele fez em A Entidade. Mas nesse caso, eu vou dizer que a repetição vale a pena, porque é uma repetição muito bem feita. Eu gostei bastante da maneira como ele colocou os jumpscares durante a história e apesar de alguns deles serem até um pouco previsíveis, na hora que aconteceram, eu pulei da cadeira do mesmo jeito. Mesmo sabendo que ia acontecer aquilo, eu levei um susto. E as cenas de tensão também são muito bem feitas. Tem um take em que o Ethan Hawke está sentado numa cadeira que nada acontece, mas você consegue sentir o perigo que ronda a presença dele. Sem contar que a trilha sonora também funciona muito bem, tendo momentos em que é basicamente inexistente e em outros basicamente explode na tua cabeça. Sério, é um filme muito bem feito. Um filme feito com cuidado, com atenção, sabe? Pena que derrapa no desenvolvimento narrativo. Muito porque ele se esforça demais para contextualizar a situação de alguns personagens e esquece completamente de outros. Por exemplo, o filme se esforça demais para mostrar o jovem protagonista como alguém fraco, enquanto explora pouquíssimo o background do vilão. Contextualiza demais como acontecem os ataques do sequestrador, mas não mostra nada disso. E às vezes a narrativa fica até meio repetitiva ao ponto de até as falas serem repetitivas. Isso não corta o clima de tensão e horror, mas por pouco. E eu vou te falar que essa repetição e essa contextualização desbalanceada não ajudou nem o ator principal, né, o protagonista mirim. O jovenzinho só engata no terceiro ato do filme, mas eu acho sinceramente que ele foi prejudicado por o roteiro dar tanto espaço para explicar um personagem que tem uma leitura facílima. Ele é o loser, ele é o basicamente qualquer um dos protagonistas de Stranger Things. De qualquer forma, pessoas, estou para te dizer que The Black Phone conseguiu me deixar bem felizinho no final da sessão, apesar de eu estar com lágrimas nos olhos. Muito porque são poucos os filmes que trabalham bem os conceitos mais fantásticos com temas reais. Sim, o filme aborda alguns tópicos mais sérios que vão um pouquinho mais além de fantasmas que utilizam o telefone, né, pra dizer: "Oi, tudo bom? Estamos aqui no além." Eu achei muito que o filme fala sobre amizade, sobre irmandade, sobre violência, sobre exclusão, ao mesmo tempo que entra no tópico de fantasmas. Fala também um pouco sobre religião e ao mesmo tempo flerta com o ocultismo, criando um paralelo bem interessante dessas duas coisas. Só faltou mesmo o filme desenvolver melhor esses temas e o seu vilão. Eu senti muita falta de um desenvolvimento do vilão, gente. Parecia que ele tinha muito mais para entregar ali. Mas de resto, é uma delícia de assistir. Fazia tempo que eu não assistia um filme tão bom assim no cinema, gente. Por esses motivos, apesar da derrapada, The Black Phone leva sólidos 4 alienzinhos. E quem disser que é ruim é porque não entendeu. Utilizando o mesmo argumento que os haters utilizam aqui nos comentários do canal quando eu não gosto de um filme que eles gostaram. É bom, né? Brincadeiras à parte, pessoas, talvez não, vale a pena ir no cinema assistir esse, hein? Acho que muito por causa da performance do Ethan Hawke e também pela qualidade técnica, pelos sustos bem colocados, pela atriz mirim que rouba o filme e faz você torcer por ela o tempo todo. Eu torci mais por ela do que pelo protagonista, né? O protagonista só fui torcer mesmo ali no final. Agora vamos a algumas explicações aqui. Então, se você ainda não assistiu o filme, deixa o teu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e volta aqui só depois de assistir, tá? Tô avisando que vai ter spoiler pesado a partir de agora. Bom, se você ficou, tá avisado. Vamos lá. Uma das explicações que eu encontrei é que o Finn, assim como a sua irmã Gwen, tinha o dom da mediunidade, herdado da mãe deles. Só que enquanto ela sonhava com as coisas, ele, no momento de terror que tá passando, começou a ouvir os mortos. O telefone, nesse caso, acabou sendo apenas um meio para essa conexão acontecer. E obviamente dá para entender que o que despertou, né, esse dom nele foi a situação que ele tá passando, né? Afinal, ele tá passando pela mesma situação que as vítimas passaram, tá no mesmo local que elas. O telefone acaba sendo só um fio condutor para ele poder se comunicar com os mortos. E nós sabemos que no sobrenatural, quase sempre um elemento material acaba sendo condutor das mensagens do além. Nesse filme, era um telefone no porão de uma casa antiga. Só que o pior de tudo é que o sequestrador também tinha esse mesmo dom. Isso fica claro em uma cena em que ele disse que já
ouviu o telefone tocar, mas não teve coragem de atender. E é isso, essa mediunidade que os dois têm em comum, que faz com que ele protele um pouco mais a morte do Finn. Coisa que acaba não acontecendo, porque Finn coloca o telefone na orelha dele e ele consegue ouvir as vozes, apesar de o telefone estar cheio de areia. Agora, você deve estar se perguntando o porquê da máscara do vilão. É uma forma de mostrar os sentimentos conflitantes que o sequestrador tem. Ela tem os chifres para mostrar quando ele está com um demônio no corpo, e às vezes, quando ele está um pouco mais sensível, ele não usa ela por completo, apenas uma parte, e mostra um pouco o rosto, né? Se mostra um pouco mais vulnerável. Agora, quando não tá contente com o garoto travesso, usa aquele semblante mais sério, quase triste. Você concorda com essa explicação? Deixa nos comentários se sim, ou se você tem uma outra explicação para o filme. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau e até a próxima.